E aí, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o sexto e último episódio da websérie Tecnologias para Educação, oferecida pelo SER, Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. O episódio de hoje é dedicado às tendências em tecnologias para educação. O meu objetivo se resume a fazer você permanecer atento e, quem sabe, antecipar alguns movimentos em relação a certas práticas que, ainda que estejam em fases distintas de desenvolvimento, algumas mais maduras e outras ainda dando os seus primeiros passos, certamente conseguirão fazer com que as suas aulas se tornem ainda mais encantadoras no futuro. Eu escolhi trazer até você 5 temas em ordem decrescente de maturidade, começando por aqueles que já são uma realidade e finalizando por aqueles que muito provavelmente vão passar a fazer parte das nossas vidas com regularidade daqui a alguns anos, começando pelo aprendizado assíncrono. O conceito de síncrono e de assíncrono vem sendo explorado intensamente desde o início da pandemia de Covid-19. Tudo aquilo que é síncrono significa que acontece em tempo real e muitas das atividades pedagógicas que aconteceram ao longo desse período, desde o início da pandemia até os dias de hoje, aconteceu nesse formato, com os professores participando em tempo real de atividades junto com os seus alunos. Já o aprendizado assíncrono é aquele que acontece a partir de aulas pré-gravadas e que, consequentemente, podem ser consumidas no horário mais conveniente para cada pessoa que esteja disposta a aprender. O que se observa como tendência nesse espaço é a busca por um equilíbrio entre esses dois tipos de atividade. É evidente que as atividades síncronas, ao vivo, em tempo real, vão continuar sendo importantes, assim como demonstraram ser ao longo desse período turbulento. Mas é o aprendizado assíncrono que viabiliza ao professor investir tempo de qualidade com os seus alunos, na medida em que aulas expositivas tradicionais podem ser pré-gravadas cada vez mais, o que libera o professor para que ele possa participar ativamente das atividades de mediação que são fundamentais quando a gente fala de aprendizado em tempo real. Portanto, nada mais justo do que nós termos passado os 5 episódios anteriores reunindo instrumentos para que você possa preparar aulas em vídeo cada vez melhores. A segunda tendência, que também já é uma realidade, diz respeito às microcertificações. Cada vez mais as pessoas estão buscando participar de treinamentos que não exijam um comprometimento de longo prazo. Já existem hoje repositórios de cursos muito curtos e cada vez mais gente optando por participar de vários treinamentos breves, ao invés de se dedicarem a uma certificação de longo prazo formal, como é o caso, por exemplo, de um bacharelado ou de uma licenciatura. Nesse novo cenário, a educação formal acadêmica perde espaço em uma primeira instância, mas, ao mesmo tempo, se abrem muitas oportunidades para professores antenados que queiram participar desses ecossistemas. E é nesse sentido que eu faço questão de abrir os seus olhos. Eu quero que você esteja atento para essas oportunidades. Não só de participar dessas microcertificações como aluno, mas também e principalmente para se tornar um produtor de conteúdo nesse formato. A terceira tendência, cada vez mais importante, é a que eu chamo de cultura analítica. Nunca os dados foram tão importantes para as práticas pedagógicas. Aliás, não só para elas. Praticamente tudo o que a gente faz hoje em dia está sendo monitorado e dados relacionados às nossas atividades estão sendo reunidos para que a gente possa, a partir de práticas analíticas, interpretar esses mesmos dados e tomar decisões inteligentes que não se baseiem exclusivamente na nossa intuição. É nesse sentido que a cultura analítica vem se posicionando cada vez mais como uma frente de vanguarda no que diz respeito às tecnologias educacionais. Se você incorporar elementos de cultura analítica na sua prática pedagógica, você vai se preocupar mais em quantificar
tudo aquilo que puder ser medido nos processos pedagógicos que você propuser, bem como, naturalmente, os resultados. E a partir do momento em que isso acontece, você passa a ter mais solidez nas suas escolhas. E não só isso, você passa também a contar com uma base de dados históricos que certamente vai respaldar as suas decisões no futuro. Não é à toa que hoje em dia, cada vez mais, a gente vê a figura do dashboard ou do painel de controle, em uma tradução livre, em muitos dos aplicativos que nós utilizamos, assim como em publicações como jornais e revistas, a gente se acostumou também a encontrar os famosos infográficos. Todos esses elementos são manifestações do crescimento da cultura analítica e, consequentemente, da importância fundamental que ela seguramente vai ter em um futuro ancorado em dados. A quarta tendência em que eu faço questão de que você preste muita atenção diz respeito à inteligência artificial. E nesse caso eu falo especificamente dos elementos de inteligência artificial que têm relação com a sua prática pedagógica. Já existem há um bom tempo certos sistemas que são chamados de adaptativos e que servem basicamente para que um aluno, à medida em que percorre a sua trajetória educacional, possa ser amparado por esses sistemas mediante ajustes automáticos que acontecem a partir do seu próprio desempenho individual. Imagine que maravilha seria se, ao invés de você dar a mesma aula para todos os seus alunos, você pudesse dar uma aula específica para cada um deles de acordo com as dificuldades que são apresentadas individualmente. Pois bem, é isso que já acontece por intermédio desses sistemas adaptativos de aprendizagem. A inteligência artificial, porém, tem potencial para levar isso um passo adiante. No momento em que você conecta a inteligência artificial com os elementos de cultura analítica a que eu acabei de fazer referência, você passa a ter a possibilidade de realizar tarefas preditivas. Em outras palavras, você pode identificar indicadores de sucesso ou de fracasso a partir da trajetória de outros alunos que percorreram o mesmo caminho em ciclos anteriores. E aí você imagina que maravilha seria um mundo em que nós pudéssemos não só endereçar as dificuldades, mas também realizar movimentos com antecedência, a partir da observação de que um determinado aluno está apresentando um comportamento que sugere uma certa probabilidade de que ele vai encontrar dificuldades logo ali adiante. Pois bem, é esse tipo de mágica que a inteligência artificial vai viabilizar e não vai demorar. Portanto, eu recomendo fortemente que você comece a ler mais a respeito desses assuntos. Inteligência artificial aplicada em educação e especialmente sistemas adaptativos e sistemas preditivos de aprendizagem. E a quinta e última tendência, como não podia deixar de ser, diz respeito às tecnologias de imersão, de que você já deve ter ouvido falar com o nome de realidade aumentada, realidade virtual ou ainda de metaverso. É importante fazer referência a essas tecnologias nessa ordem, porque nós estamos indo daquela que é mais simples sob o ponto de vista de camadas que revestem a realidade, até as mais complexas, em que nós participamos de fato de ambientes de imersão tridimensionais. Você pode imaginar um exemplo prático de realidade aumentada a partir do aplicativo de mapas que você certamente tem no seu telefone celular. Imagine que você pode, a partir desse aplicativo de mapas, ativar a sua câmera e começar a filmar o entorno do lugar em que você se encontra. Em uma aplicação de realidade aumentada, você pode ter camadas que indicam, a partir de geolocalização,
os estabelecimentos que estão ao seu redor. E nesse momento, o estabelecimento pode estar não só indicado, mas também podem aparecer as avaliações, podem aparecer os cardápios dos restaurantes dos arredores, bem como sugestões de pratos que você pode pedir. Imagine isso, por exemplo, sendo aplicado em uma aula de biologia em que você pode apontar a câmera para a sua mão e apareçam os seus vasos, os seus ligamentos, os seus ossos devidamente identificados, o que caracteriza naturalmente uma perspectiva de realidade aumentada, ou seja, nós estamos colocando uma camada adicional naquilo que já existe. Quando nós falamos de realidade virtual, porém, nós já estamos falando de situações em que você vai precisar de dispositivos um pouco mais sofisticados para que essa imersão de fato aconteça. Pode ser que você precise de um óculos como esse aqui. Isso acontece porque quando nós falamos de realidade virtual, nós precisamos abandonar a realidade propriamente dita, a realidade tangível de que nós participamos. E aí, por intermédio dessa imersão, as possibilidades são verdadeiramente infinitas. Imagine você em uma aula de química em que você pode acompanhar de perto uma reação nuclear. Imagine você dando uma aula de história em um vilarejo da Idade Média, caminhando pelas ruelas e interagindo com os seus moradores. Imagine uma aula de geografia em que em um momento você pode estar no pico do Everest e no momento seguinte você pode estar no meio do deserto do Saara. Tudo isso se torna viável por intermédio desses universos virtuais. E é justamente por isso que eu quero que você conte com todo o meu incentivo para procurar saber mais a respeito de realidade aumentada, de realidade virtual e do metaverso, que nós podemos interpretar, grosso modo, como uma espécie de reunião de realidades virtuais que interagem e se interceptam umas em relação às outras. Esse episódio é apenas uma provocação, mas você pode ter certeza, vem muita, mas muita coisa sensacional por aí. E, de novo, não vai demorar. Recapitulando, então, as 5 tendências em que você precisa prestar muita atenção na área de tecnologias para educação. Aprendizado assíncrono, microcertificações, cultura analítica, inteligência artificial e tecnologias de imersão. Você pode ter certeza de que uma ou mais delas estarão na escola mais próxima em pouco tempo. E digo mais, talvez a escola mais próxima não seja mais feita de alvenaria. Feitas essas considerações, encerramos por aqui a websérie Tecnologias para Educação, oferecida pelo SER, Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. Foi um grande prazer conduzir esse processo e eu espero do fundo do coração que você tenha se divertido tanto quanto eu. Para permanecer conectado comigo, você pode procurar por Professor Gustavo Reis nas diferentes redes sociais ou ainda por Estude Matemática, caso você queira consumir o conteúdo que eu produzo usando as tecnologias para a educação. Um grande abraço e até a próxima!